vimos que todos, exatamente todos os homens, após Adão, nascem manchados por conta do pecado. E hoje nós vamos então para esse segundo ponto, ou para essa segunda doutrina, que é de extrema importância, que muitas vezes é uma doutrina que gera muito debate, e a gente não quer ensinar ninguém para debater, amém, irmãos? Nosso intuito com a série aqui das doutrinas da graça não é fazer de você um leão de internet, é fazer com que isso vire algo prático na sua vida. Que essas doutrinas modelem o seu coração, modelem o seu jeito de viver, exaltem a Cristo na sua vida diária. Então falamos sobre a depravação e hoje nós vamos falar sobre a eleição incondicional, que é o segundo ponto, que é a segunda doutrina. Então somos totalmente depravados, e porque somos totalmente depravados, ninguém pode escolher a Deus. E porque ninguém pode escolher a Deus, nós vamos falar hoje sobre o Deus que escolhe pessoas de maneira incondicional. A doutrina ela é extensa, então nós não vamos conseguir tratar aqui de todos os pormenores da doutrina. Nós vamos tentar lançar aqui uma base sólida, boa, que traga clareza para os irmãos. Mas esse é um assunto que nós poderíamos ficar aqui falando dele por um mês tranquilamente. Ele tem diversas ramificações, ele é um assunto de extrema profundidade, e nós podemos tratar isso talvez em outras oportunidades de maneira mais resumida. Mas hoje nós vamos falar, então, lançar aqui um bom alicerce a respeito da eleição incondicional. Você já ouviu falar sobre isso? Eleição incondicional, ou aquele termo que as pessoas não gostam, mas que está na Bíblia, predestinação. Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Sim ou não? Sim? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Sobre eleição, sobre predestinação, sobre o Deus que desde antes da fundação do mundo, Ele tem os seus escolhidos. E algo que é um pouco difícil de compreender, e para muitos é difícil de aceitar. Veja bem, irmãos, será que faz sentido falar em um Deus bom, que escolhe uns para a salvação e outros para a perdição? Será que faz sentido isso? Falar em um Deus, que a Bíblia diz que Ele é bom, que Ele é amoroso, e esse Deus que é bom e amoroso, Ele escolhe alguns para salvar, e outros Ele deixa se perder. Uns Ele escolhe para a salvação, e outros Ele deixa com que se percam nas inclinações do seu coração, totalmente depravado. É sobre isso que a doutrina da eleição incondicional ela fala. E eu vou trazer aqui duas definições dos cânones de Dort, que foi aqueles que nós falamos no primeiro sermão, que são a resposta aos 5 pontos do arminianismo. O que os cânones de Dort, como eles definem a eleição incondicional? Eles dizem assim na primeira parte: Deus dá nessa vida a fé a alguns, enquanto não dá fé a outros. Isto procede do eterno decreto de Deus. De acordo com este decreto, Ele graciosamente quebranta os corações dos eleitos, por mais duro que sejam, e os inclina a crer, pelo mesmo decreto. Entretanto, segundo o seu justo juízo, Ele deixa os não eleitos em sua própria maldade e dureza. E aqui, especialmente, nos é manifesta a profunda, misericordiosa e ao mesmo tempo justa distinção entre os homens que estão na mesma condição de perdição. Este é o decreto da eleição e reprovação, revelado na palavra de Deus. Ou seja, a doutrina da eleição fala que Deus deu fé a alguns e não deu fé a outros. Então, nós não vamos tratar disso profundamente aqui, mas algo que precisa ficar claro: fé não é algo intrínseco de uma pessoa. Nenhuma pessoa nasce com fé em Deus. Fé é algo que Deus dá. É algo que Deus ele acrescenta na vida de uma pessoa. Por isso algumas pessoas têm fé em Deus, e por isso outras pessoas não têm fé em Deus. Fé não é algo produzido pelo ser humano. A doutrina da eleição fala que Deus deu fé a alguns, enquanto não deu a mesma fé a outros, e que isso procede de um decreto eterno da parte do Senhor, que de forma graciosa quebranta os corações de seus filhos. Ou seja, por esse mesmo decreto, os não eleitos permanecem no caminho que escolheram, o caminho da perdição. E aí os cânones eles continuam com uma segunda, ou eles dão continuidade na explicação, dizendo: esta eleição, que é incondicional, é o imutável propósito de Deus, pelo qual Ele, antes da fundação do mundo, escolheu um número grande e definido de pessoas para a salvação,
graça pura. Estas são escolhidas de acordo com o soberano bom propósito de sua vontade, dentre todo gênero humano, decaído pela sua própria culpa de sua integridade original para o pecado e a perdição. Os eleitos não são melhores ou mais dignos que os outros, porém, envolvidos na mesma miséria dos demais. São escolhidos em Cristo, a quem Deus constituiu desde a eternidade, como mediador e cabeça de todos os eleitos e fundamento da salvação. E para salvá-los, por Cristo, Deus decidiu dá-los a Ele e efetivamente chamá-los e atraí-los à sua comunhão por meio da sua palavra e seu Espírito. Em outras palavras, Ele decidiu dar-lhes verdadeira fé em Cristo, justificá-los, santificá-los e depois, tendo-os guardado poderosamente na comunhão de seu Filho, glorificá-los finalmente. Então o que está falando aqui? Que Deus ele tem um número determinado de pessoas antes que o mundo fosse mundo. E esse número determinado de pessoas que Deus vai salvar. Pastor, qual que é o número? Não sabemos. Pastor, quantas pessoas são? Também não sabemos. O que a Bíblia deixa claro é que antes que o mundo fosse mundo, Deus ele escolheu pessoas para a salvação. E que essas pessoas que Ele escolheu para a salvação são chamadas internamente por Ele, por meio da pregação do Evangelho. Quando essas pessoas são chamadas internamente, elas têm a possibilidade de crer em Cristo, a condição. Quando elas creem, são justificadas. Quando elas são justificadas, elas permanecem. E a certeza é que no final de tudo, elas serão glorificadas. Então essa doutrina fala de que Deus ele tem um povo escolhido, desde sempre. Ele tem o seu povo eleito. Deus fez isso para demonstrar sua misericórdia e para o louvor da riqueza de sua gloriosa graça. Então, essa eleição é um propósito imutável que desde antes da fundação do mundo, Deus organizou para escolher um número enorme de pessoas, dentre todo o gênero humano, que caíram por sua própria culpa. Quem são os eleitos? São melhores do que alguém? Não. Parênteses, não é doutrina do diabo. Ok? Que você vai ouvir muito na internet. Esse negócio aí é negócio de seita. Esse negócio aí é doutrina do diabo. Como Deus escolhe uns e não escolhe outros. Nós vamos ver isso no decorrer do sermão. E aí depois, se você não concordar, você pega e briga com a Bíblia. Porque a Bíblia fala isso. Isso não é o que nós criamos. Isso é o que a própria Escritura diz. Que Deus ele tem o seu povo. Os eleitos não são melhores que os ímpios, não são pessoas que Deus escolheu porque achou melhores ou superiores aos outros, mas gente que foi escolhida em Cristo Jesus, pelo Deus vivo, com o intuito de mostrar a grandeza e a graça desse Senhor. Isso aqui, irmãos, é basicamente como a doutrina da eleição incondicional tem sido definida durante toda a história. É uma doutrina histórica, é uma doutrina bíblica, é uma doutrina que muitas pessoas não querem crer, e o problema é que elas não querem crer não porque a Bíblia não fala sobre ela, mas porque crer em um Deus que escolhe pessoas é algo que muitas vezes fere o nosso ego, quebra o nosso orgulho, faz com que nós nos coloquemos no lugar de Deus. Essa é a doutrina histórica e essa é a explicação dela. O que nós vamos ver hoje aqui, para que isso fique claro? Nós vamos ver aqui 4 verdades importantes a respeito dessa doutrina. Básicas, importantes, mas que vão abrir um pouco o nosso entendimento para a importância daquilo que nós estamos tentando ensinar aqui. 4 verdades importantes sobre a doutrina da eleição incondicional, que vão nos ajudar na sua melhor compreensão. Antes de nós falarmos o que ela significa, é importante nós acabarmos, por exemplo, com alguns espantalhos. Então o que se cria? Se cria muito espantalho a respeito dessa doutrina, muita compreensão errada. Antes de falar do que ela significa, nós vamos falar do que ela não significa. O que a doutrina da eleição incondicional não significa? Vamos ver aqui 5 coisas que a doutrina da eleição incondicional não significa. A primeira delas, a eleição incondicional não significa que os homens são robôs, que não são dotados de vontade, ou que são meras marionetes na mão divina. Então, qual que é um dos maiores espantalhos criados a respeito dessa doutrina? Se Deus escolheu quem vai crer, então todo mundo vai crer. E automaticamente somos robôs. Nós só fazemos aquilo que Deus, como um ventrículo lá, nos dirige.
um engano. A doutrina da eleição incondicional ensina exatamente o contrário. Por quê? Porque o homem é dotado de vontade. O homem ele é dotado de vontade, ele é dotado de personalidade. O homem ele possui autoconsciência e ele é responsabilizado por aquilo que ele faz. O homem é alguém que ele será responsável dos seus atos diante de Deus. Ele não é um boneco, ele não é um robô, ele não é uma marionete. Essa doutrina, ela significa apenas que o homem não deseja escolher a Deus. O homem não quer escolher a Deus. O homem não quer Deus. E porque o homem não quer Deus, ele precisa que Deus vença a vontade maligna do seu coração, atraindo ele a si mesmo. Isso não significa que somos grandes marionetes na mão de Deus. Uma segunda coisa que essa doutrina não significa, e essa aqui todo mundo, talvez você está sentado e você já começou a pensar, ela não significa que Deus é injusto ou mau, que pune alguém injustamente ou algo parecido. Porque essa é uma das primeiras questionamentos. Então, se Deus escolhe uns e não escolhe outros, Deus é injusto. Se Deus é amor, por que Ele não salva todos? Se Deus é amor, por que Ele deixa com que uns se percam e outros não se percam? Então Deus ele é injusto. Essa doutrina não fala sobre isso. E ela não significa isso. Veja bem, no primeiro sermão sobre depravação total, estabelecemos que todos os homens escolheram estar longe de Deus e que o Senhor, por misericórdia, tira alguns desse estado de maldade. Lembra? Mortos espiritualmente. Todos escolhem esse caminho. Todos estão mortos. E quem tira alguns da morte é Deus. Quem vence a resistência do coração de alguns por pura graça é Deus. Isso não torna Deus mau. Deus permitir com que pessoas se percam não torna Deus mau, porque Ele está agindo misericordiosamente ao convencer pessoas que não querem a querê-lo. Deus permitir com que pessoas se percam não faz dele Deus mau. Ele está agindo misericordiosamente para que não sejam todos que se percam, para que no meio dessa geração, desse povo que está totalmente depravado, haja pessoas que por influência dele desejem a quem ele é. Olhe para mim, ninguém será punido injustamente. Ninguém. Não, mas se as pessoas que elas forem para o inferno, é injusto que elas se percam. Não há justiça. Quem vai para lá merece estar lá, porque seguiu os desejos do seu coração inclinado somente à carne. Não, mas é injustiça. Ninguém será punido injustamente, irmãos. Ninguém vai para o inferno contra a própria vontade. Ninguém. Não, pastor, mas e se as pessoas, e se alguém quiser se converter? E porque não é o eleito, essa pessoa não vai se converter? Olhe para mim. Porque não é o eleito, não vai querer se converter. Porque não é o escolhido, não vai querer a Deus. Não há essa possibilidade de um não eleito desejar a Deus, porque ele só deseja as inclinações do seu coração caído. Mas é injusto, então, se alguém chegar no inferno e dizer, mas é que eu queria ser salvo e não pude ser salvo, essa possibilidade é nula. Ela não existe. Uma pessoa que não é eleita, ela jamais vai desejar a Deus. Ela jamais vai se inclinar para as coisas de Deus. Ela jamais vai desejar a salvação. Você lembra que eu falei no domingo passado? Um morto está morto. Ele não fala, não ouve, ele não responde a estímulos. O que um morto espiritualmente faz? Ele faz aquilo que ele sabe fazer. Ele peca. E ele só quer pecar. Ele é um zumbi, morto para Deus, mas vivo para o pecado, agindo segundo as inclinações do seu coração. Todos os homens escolheram o mal, e Deus venceu a escolha de alguns homens, trazendo-lhes para o caminho da luz. Isso não torna Deus mau. Isso mostra como Deus é misericordioso com os seus filhos. Isso mostra como Deus ele é bondoso com os seus eleitos. As pessoas que estão com Ele não fazem porque simplesmente foram melhores que outras. Estão com Ele porque Deus é misericordioso em trazê-las para si. E só por isso. Terceiro significado que a doutrina da eleição incondicional não significa. A doutrina da eleição condicional não significa que Deus está trazendo os homens à força ou impedindo alguém de vir até Ele. Então quer dizer que se alguém é eleito vai ter força. Deus vai botar um gancho na boca dessa pessoa
e vai arrastar ela? Não. Deus não traz ninguém à força. Deus não traz ninguém obrigado. E Deus não impede ninguém de vir a Ele. O cristão que é eleito também não quer Deus. Ele também não desejava Deus. Então o que Deus faz não é nos trazer amarrado. O que Deus faz é transformar nossa vontade para que nós o queiramos. Sabe como Deus ele traz os seus eleitos? Ele muda a vontade. O que é mudar a vontade? É regenerar o coração. É tirar o coração de pedra. É colocar o coração de carne. Ezequiel 36. É dar um novo espírito. É mudar a inclinação do coração. Ele não traz ninguém pelos cabelos. Ele muda a motivação do coração. Ele transforma a vontade para que nós então queiramos. Da mesma forma, o homem ímpio não está no estado de querer Deus e é impedido de chegar até Ele. Ele não vai chegar, porque seu coração não é um coração transformado. O homem sem Deus escolheu estar sem Deus. E porque Ele assim o escolheu, Deus permite que Ele continue o seu próprio caminho. Uma quarta coisa que essa doutrina não significa, essa doutrina da eleição incondicional, ela não significa que não devemos pregar o Evangelho. Esse é um engano bem comum. Então o pastor está dizendo que Deus tem os escolhidos. Se Deus tem os escolhidos, então os escolhidos serão salvos. Se eles serão salvos, então nós não precisamos pregar o Evangelho. Olha que lógica. Se Deus tem os escolhidos vão ser salvos, então não precisa pregar. De alguma maneira eles vão ser salvos. Não. Precisa pregar. As pessoas precisam ouvir o Evangelho. Nós temos um Senhor que usa meios para os seus fins. O fim é a salvação. O fim é a regeneração. Qual que é o meio? O meio é a pregação. O meio é proclamar o Evangelho. Por meio da pregação do Evangelho, Deus cumpre os seus fins. A regeneração do coração dos eleitos. O mesmo Deus que determinou a salvação do seu povo na eternidade passada é o Deus que nos ordena o evangelismo e a pregação do Evangelho. Deus ele deseja usar o seu povo para a salvação dos seus eleitos, irmãos. Nós participamos do evangelismo como participantes no propósito eterno de Deus de trazer seus filhos para perto de si. Ainda aqui uma quinta coisa que essa doutrina ela não significa. Ela não significa que o homem não deve escolher a Deus. Olha isso. Um eleito escolhe Deus? Claro que escolhe. Ele precisa escolher, porque ele precisa responder ao Evangelho. Então a doutrina da eleição incondicional não está dizendo que o homem não deve escolher a Deus. A questão é, por que o homem escolhe Deus? Por que o homem responde ao chamado? Porque alguns ouvem o Evangelho e o seu coração permanece mais duro do que era, e outros ouvem o Evangelho e o seu coração é quebrantado de maneira inexplicável. Porque alguns respondem com fé e outros não respondem com fé. Essa doutrina não significa que o homem não deve escolher a Deus. Quando convidamos o homem à fé e ao arrependimento, o que estamos fazendo é convidando-o a escolher o Senhor. Mas nós sabemos que essa pregação é o instrumento que Deus usa para que aqueles que foram eleitos sejam salvos pelo poder do Espírito Santo. Então quando nós dizemos às pessoas se arrependam, creia em Jesus, nós estamos usando o meio, a ferramenta que possibilita o Espírito Santo regenerar o coração daqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Esse é o meio. Nós chamamos ao arrependimento, nós pregamos as boas novas do Evangelho, confiando que o poder do Espírito Santo vai operar no coração daquela pessoa uma hora ou outra, quebrantando aquele coração, transformando a condição espiritual daquela pessoa, capacitando ela a crer em Cristo para a salvação. Quando chamamos o homem ao arrependimento, quando chamamos o homem a crer e escolher o caminho, nós fazemos isso na esperança de que Jesus também nos tenha escolhido na eternidade passada. E somente nessa esperança. Quando nós estamos pregando arrependa-se, quando nós estamos pregando creia, quando nós estamos pregando, olha, se volte para Jesus, abandone os seus pecados. Jesus ele é poderoso para perdoar os seus pecados. Jesus é poderoso para restaurar a sua comunhão com Ele. Todas as vezes que nós usamos
esse tipo de linguagem, chamando as pessoas, em última instância, nós estamos querendo crer que no meio das pessoas que estão ouvindo esse chamado, há eleitos, há pessoas que vão ser tocadas, transformadas, que vão ter os seus corações quebrantados pela graça de Deus. Somente nessa esperança fazemos isso, irmãos. Nós o escolhemos, nós temos que escolher a Ele, claro que sim, mas porque Ele nos escolheu primeiro, e somente por isso. Sabe por que eu e você um dia escolhemos a Cristo? Não porque nós usamos bem o nosso livre-arbítrio, não porque nós somos pessoas moralmente melhores do que outras, mais inteligentes. Não, irmãos, não foi porque nós compreendemos melhor a Bíblia do que outras pessoas, foi porque Ele havia nos escolhido primeiro, antes que o mundo fosse mundo. Somente por isso. Nós escolhemos a Ele, irmãos, porque Ele nos escolheu primeiro. E veja bem, somente aqueles que Ele escolheu primeiro é que de fato o escolherão. Somente esses. Somente aqueles que Ele escolheu primeiro. Somente aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Somente aqueles que Ele escolheu antes que tudo existisse. Somente esses, irmãos, é que de fato escolherão a Ele. O famoso teólogo, você já deve ter ouvido falar, alguns irmãos aqui, R.C. Sproul. R.C. Sproul, ele tem uma ilustração muito boa para falar um pouquinho sobre como funciona a doutrina da eleição. Ele ilustra a doutrina da eleição dizendo o seguinte, falando a respeito da teologia reformada. Ele diz assim: a teologia reformada não ensina que Deus traz os eleitos chutando e gritando contra as suas vontades para dentro do seu reino. Não é isso que as doutrinas da graça ensinam, que Deus vai trazer os seus eleitos abaixo de pontapé, abaixo de grito, empurrando para dentro do seu reino. Jamais. Nenhum eleito virá debaixo de grito, debaixo de força, debaixo de pontapé, debaixo de empurrão. Nenhum. Todos aqueles que se convertem na força do braço do homem, eles se perdem novamente ali na frente. Não é por força, não é por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo que acontece a verdadeira conversão. Os eleitos, eles não vêm, irmãos, debaixo de chutes e pontapés. Eles não vêm contra as suas vontades para dentro do seu reino. A doutrina, a teologia reformada, as doutrinas da graça, elas ensinam que Deus opera de tal modo nos corações dos eleitos, que os faz dispostos e felizes a vir a Cristo. Eles vêm a Cristo porque querem vir a Cristo. E eles vêm a Cristo porque querem vir a Cristo, porque Deus mudou a condição do seu coração internamente. Do mesmo modo, os réprobos, aqueles que foram rejeitados, eles não querem abraçar Cristo sinceramente. Eles não têm nenhum desejo por Cristo e estão fugindo dele constantemente. E esse é o primeiro ponto aqui para nós analisarmos. Há muito espantalho, irmãos. Há muita gente que fala muita besteira a respeito da doutrina da eleição incondicional. Pessoas que nunca leram um livro, pessoas que nunca estudaram a doutrina a fundo, pessoas que querem debater com base em debates de internet, irmãos. Nós temos que ficar com a palavra, temos que ficar com a doutrina e a teologia sólida. Temos que nos voltar, porque essa doutrina aqui, ela nos obriga a nos dobrar diante da soberania de Deus, do propósito eterno de Deus, diante de um Deus que é soberano. O nosso Deus, Ele é soberano, irmãos. Uma segunda verdade importante aqui que nós precisamos compreender a respeito da eleição incondicional. A primeira, que não significa eleição incondicional. A segunda, o que significa eleição incondicional. O que significa essa doutrina? De maneira tão rápida, Deus nos escolheu. Como nós resumimos a doutrina da eleição incondicional? Deus escolheu o seu povo. Deus, Ele tem os seus escolhidos. Ele tem as suas ovelhas, Ele tem o seu povo, Ele tem a sua igreja, Ele tem os seus escolhidos. John Piper, ele define a doutrina da eleição da seguinte maneira: a eleição de Deus é um ato incondicional da graça livre, dada por meio de seu Filho Jesus, antes de o mundo existir. Por meio deste ato, Deus escolheu antes da fundação do mundo aqueles que seriam libertos da escravidão do pecado e levados ao arrependimento e à fé salvadora em Jesus. Ou seja, essa doutrina fala que Deus escolheu o seu povo.
A eleição se refere à escolha de Deus quanto àqueles a quem Ele salvaria. Ele escolheu quem seriam os salvos. É incondicional por quê? Porque não há nenhuma condição que o homem tenha que satisfazer antes de Deus escolher salvá-lo. Então por que ela é incondicional? Porque não precisa de nada de nós. Não há uma condição. Não há algo que podemos fazer para ser escolhidos. É incondicional. É independente das condições. É independente daquilo que fazemos. O homem está morto em delitos e pecados. Por isso não há nenhuma condição que ele possa satisfazer, irmãos. Não há. O que um morto vai fazer para satisfazer a Deus? O que um homem sem Deus faz para a glória de Deus? O que um homem sem Deus faz por fé? Nada. Ele é incapaz de conseguir condicionar a sua salvação. Paulo, ele vai nos mostrar aqui, no texto que lemos, 6 aspectos da eleição divina. 6 aspectos da eleição divina. O primeiro aspecto, Paulo fala sobre o autor da eleição. Efésios 1:4, antes da fundação do mundo, diz assim: Deus nos escolheu. O primeiro aspecto da eleição é o autor dela. Quem é o autor da eleição? Deus. Deus, o Pai, Ele é o autor da eleição. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que escolheu a nós. Não fomos nós que viemos a Deus, foi Deus que veio primeiro a nós. Os pecadores perdidos, entregues a si mesmos, eles não procuram a Deus, eles não querem Deus. Deus, em seu amor, é que vai atrás, irmãos. É quem procura os pecadores perdidos. É Deus quem procura eles. Deus não nos escolheu porque previu que creríamos em Jesus. Nós não somos salvos pela presciência, porque Deus ele viu na linha do tempo que lá na frente um determinado número de pessoas creria nele. Não é porque Ele previu. Nós não somos salvos, não fomos eleitos. Ele não nos escolheu porque previu que creríamos em Jesus. Ele nos escolheu para crermos em Jesus. Veja bem, Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade, mas para sermos santos e irrepreensíveis. Deus não nos escolheu por causa das nossas boas obras, mas para as boas obras. Deus não nos escolheu por causa da nossa obediência, mas para a obediência. Preste atenção: a fé, a santidade, as boas obras e a obediência não são a causa da salvação. Não são a causa. Elas são o resultado. Elas são a consequência. Por que nós cremos? Porque fomos eleitos. Por que nós vivemos uma vida em santidade? Porque nós fomos eleitos. Por que nós obedecemos? Porque nós fomos eleitos. A consequência da eleição é a fé, a santidade, as boas obras e a obediência. A causa da eleição divina não está no objeto amado, mas naquele que ama. Veja bem, não está em nós. Não, a gente é salvo, eu fui salvo porque Deus me amou. Claro que não. Claro que não. Você não é o objeto, irmãos. Você não é o centro de tudo isso que acontece. A causa da eleição não está em você, não está em mim. A causa da eleição está no próprio Deus. Sabe por que Deus Ele nos salvou? Não porque Ele nos ama, porque nós somos merecedores da salvação, mas é porque Ele é amor. Nós não somos o centro da salvação. Deus nos escolheu não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Apesar dos nossos deméritos. Se houver alguém aqui que acha que foi salvo porque tem algum mérito, porque fez algo de bom, porque foi melhor que alguém, irmão, você está atrapalhado a respeito de como funciona a salvação. Não há mérito, nenhum mérito. Sabe qual que é o nosso mérito na salvação? É 0. E por isso a eleição é incondicional, porque nós não temos mérito nenhum. Nada do que fazemos, irmãos, é capaz de nos dar acesso a uma vida eterna. A eleição divina é incondicional. O segundo aspecto aqui da eleição, esse aqui é importante, é o tempo da eleição. O tempo da eleição, Efésios 1:4, antes da fundação do mundo. Então veja bem, quando Deus escolhe pessoas, quando elas vêm para a igreja, não. Quando Deus nos escolheu, quando nós viramos crentes, evangélicos,
O que a Bíblia diz? Que antes que o mundo fosse fundado, ou seja, antes que qualquer coisa fosse feita, que qualquer coisa fosse criada, Deus escolheu salvar uma quantidade de pessoas que nós não sabemos qual é. A eleição tem um tempo, e o tempo da eleição é antes da fundação do mundo. A eleição divina não foi um plano de última hora, irmãos. Não, então Adão e Eva pecaram do jardim, então Deus ele precisava resolver o problema do pecado do Adão e Eva. Ou seja, Deus ele não esperava que Adão e Eva iriam pecar. Ele foi pego desprevenido. Deus ele estava lá no seu trono sentado, de repente ele olha para a terra e diz: poxa vida, olha só, que coisa que aconteceu aqui. Adão e Eva pecaram, não esperava por isso. Agora tem que criar um plano para consertar o pecado de Adão e Eva. Quem acredita nisso? Como que um Deus onisciente não sabe o que vai acontecer? Como que um Deus que sabe de todas as coisas, como aquele que conhece o fim desde o princípio, não sabia o que iria acontecer? Deus ele não foi pego de surpresa, irmãos, porque o primeiro plano fracassou. O pecado de Adão e Eva não pegou Deus de surpresa. Deus ele não ficou roendo as unhas com medo de um homem estragar tudo no Éden. Ele sabia o que iria acontecer. E por isso ele tinha os seus escolhidos antes da fundação do mundo. Porque ele sabia onde a história ia terminar. Irmãos, Deus planejou a nossa salvação antes mesmo de lançar os fundamentos da terra. Antes que a terra existisse. Antes da fundação do mundo. Antes que houvesse céu e terra. Deus já havia decidido nos escolher em Cristo para a salvação. Antes que tudo existisse, você consegue pensar nisso? Você existe aí há 30 anos, 40 anos, 50 anos, 15 anos. Um espaço curto de tempo. Mas antes que o mundo fosse um, Deus já sabia que você existiria. Antes que o mundo fosse um, Deus já sabia que você estaria um dia congregando uma igreja. Antes que o mundo fosse mundo, Deus já havia amado você, escolhido você, separado você para a vida eterna. Você consegue olhar para isso e glorificar a Deus? Ou você ainda está com a sua mente titubeando em o que Deus pode e o que Ele não pode fazer? Antes que tudo existisse, irmãos, Ele nos escolheu antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9 diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Ele nos escolheu desde o princípio para a salvação. 2 Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Olha o que Paulo diz aos Tessalonicenses: que Deus escolheu eles desde o princípio. E assim é com todos os escolhidos, desde o princípio, antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Esse plano, irmãos, jamais foi frustrado e nem anulado. Mesmo diante da nossa rebeldia e transgressão, o plano de Deus permanece intacto e vitorioso. Ele continua chamando os seus eleitos. Um terceiro agente aqui, um terceiro aspecto da salvação, da eleição incondicional, desculpa. O agente da eleição. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele. Deus nos escolheu em Cristo. A nossa eleição se dá em Cristo. A eleição não anula a cruz de Cristo, antes ela inclui a cruz de Cristo. Não somos salvos à parte de Cristo e de seu sacrifício vicário, mas através de sua morte substitutiva. Deus não nos escolheu em nós mesmos. Ele não nos escolheu por nossos méritos. Ele nos escolheu em Cristo. Veja bem, a parte de Cristo não existe eleição. Fora de Cristo não existe eleito. A parte de Cristo não existe eternidade. Olhe para mim. Ninguém pode se considerar um eleito de Deus, mantendo-se ainda rebelde a Cristo.
Então há pessoas que conhecem essa doutrina de maneira intelectual. E quando a doutrina alcança a sua mente, é perigoso, irmãos. Quando a teologia alcança a mente e não fere o coração, é perigoso. Porque há pessoas com uma teologia correta na mente, mas com uma vida errada na prática. Porque a teologia não desceu para o coração, a teologia não feriu o coração, a teologia não mudou de fato o coração. Há pessoas que dizem que são eleitas e vivem como filhos do diabo. Há pessoas que elas sabem explanar a doutrina da eleição e vivem como os filhos de Satanás, vivendo uma vida aprofundada no pecado, dizendo: eu sou um escolhido, eu sou um eleito. Isso é impossível, meus irmãos. Isso é algo impossível. Ninguém pode se considerar o eleito de Deus estando rebelde a Cristo. Um quarto aspecto da eleição incondicional é o objeto da eleição. Verso 4 ainda: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Quem é o objeto da eleição? Nós, os eleitos, as ovelhas, que estão espalhadas por todo esse mundo. Deus, irmãos, nos escolheu. E isso prova o quê? Que não existe universalismo. Tem gente, sabe como tem gente que crê? Tem gente que crê assim: o mundo está mal, as coisas estão ruins, mas no final das contas vai ser que nem no filme de Hollywood. Todo mundo vai se dar bem. A história vai terminar com um final feliz. Não, no final Deus vai salvar todo mundo. No final Deus vai perdoar todo mundo. Não vai. Isso é universalismo. O universalismo ensina que todos vão ser salvos, que no final ninguém vai para o inferno. O universalismo é uma heresia. Ele não tem amparo nas Escrituras. A doutrina da eleição incondicional prova que a salvação não é universalista, que haverá pessoas que serão salvas e haverá pessoas que se perderão. Paulo está escrevendo para um povo aqui. Ele está escrevendo para os crentes. E sempre que ele escreve uma carta é para os crentes. Ele está falando com um público-alvo. Paulo está falando aqui com santos irrepreensíveis. Essa palavra nos aqui, onde diz nos escolheu, ela se refere a todos os homens, sem distinção. Então Deus vai salvar todos os homens sem distinção, raça, etnia e cultura. Ele vai salvar pessoas de todos os povos, línguas e nações. Ou seja, a palavra nos, ela se refere a todos os homens sem distinção, mas jamais a todos os homens sem exceção. Jamais. Deus, ele vai salvar todos, e nós vamos ver mais para frente esse todos. Todos de tribo, raça, língua e nação. Sem distinção. Não há distinção na salvação. Não é apenas para judeu, é para grego. É para quem servia a Deus no Antigo Testamento, é para aqueles a qual a graça não tinha sido estendida. Mas não é sem exceção. Não serão todas as pessoas que serão salvas. Um quinto aspecto da eleição incondicional é o propósito da eleição. E aqui é importante a gente se atentar. A eleição, ela tem um propósito. Efésios 4: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para propósito. Para que Deus nos escolhe? Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ou seja, a eleição incondicional, ela tem um propósito. Deus escolheu o seu povo para ser um povo santo e irrepreensível. Veja bem, marca de um eleito: busca pela santidade. Uma das primeiras evidências. Ah, pastor, como é que eu sei que eu sou eleito? Se Deus tem eleito, se Deus escolhe pessoas, reprova pessoas, se pessoas vão ser salvas, se Deus não vai estender graça a elas e outras não vão ser salvas, como eu sei que eu sou eleito? É simples. Você está lutando contra o pecado? Você está buscando crescer em santidade? Você é alguém que diz assim: eu não posso continuar pecando aqui, eu preciso ser mais santo nessa área, eu estou caindo nesse pecado, eu preciso abandonar esse pecado. O pecado incomoda você? Ou você está de mão dada com ele? Ou ele se tornou seu amigo íntimo, que você nem mais percebe o que está fazendo e acha que é normal? Os eleitos são eleitos para a santidade. A santidade
e a irrepreensibilidade são o propósito de Deus na eleição, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Eu não quero dar uma falsa esperança para ninguém aqui, irmãos. Pelo contrário, se há alguém com uma falsa esperança, o meu propósito é fazer com que você fique apavorado e se volte urgentemente para Cristo. Nós não podemos ter a falsa esperança de que somos eleitos, de que fomos salvos, porque conhecemos a doutrina e a teologia. Veja bem, nenhuma pessoa deve se considerar eleita de Deus se não vive em santidade. Nenhuma. Se você não está vivendo em santidade, não se considere um eleito. Não crie essa falsa expectativa. Não viva na falsa esperança de, não, é que eu sou eleito, mas é que agora eu não estou conseguindo vencer o pecado. Não se engane. Talvez você não é eleito. Talvez você precise se arrepender, colocar sua fé de fato em Jesus e receber o perdão para a salvação. Não se engane. Nenhuma pessoa deve se considerar eleita de Deus se não vive em santidade. A santificação, meus irmãos, ela não é a causa, mas ela é a prova da eleição. Ela é a prova de que alguém foi escolhido. A eleição é a raiz da salvação, não o fruto. Preste atenção. Enganam-se aqueles que pensam que a doutrina da eleição promove e estimula uma vida relaxada. Enganam-se. Tem gente que ouve essa doutrina e diz assim, eu sou eleito, no final das contas eu vou ser salvo. Não, se os eleitos vão ser salvos, então eles podem viver do jeito que quiserem. No final da vida lá eles se arrependem na maca do hospital, ou eles se arrependem quando estiver doente. Não é isso que a doutrina ensina. Ela não ensina as pessoas a viverem de forma relaxada. Não, vou ver de qualquer jeito, porque eu sou eleito, no final vou ser salvo. Isso é engano. Isso é uma compreensão errada da doutrina. Veja bem, se compreender a doutrina da eleição não nos torna mais santos, não compreendemos ela. Não entendemos ela. Se você, depois de ter ouvido a teologia reformada, está orando menos, está jejuando menos, está lendo menos a Bíblia, está servindo menos, está adorando menos, você não compreendeu a doutrina da eleição. Você não compreendeu. Ela não nos torna menos santos. Ela nos torna mais santos. Ela não nos torna menos piedosos. Ela nos torna mais piedosos. Ela não nos torna menos buscadores de Deus. Ela nos torna mais buscadores de Deus. Não, mas aqui, afinal de contas, eu sei que se eu fizer isso aqui não é pecado. Eu sei que se eu fizer aquilo ali não vou levar para o inferno. Peraí, você não compreendeu a doutrina. Você está usando de uma suposta liberdade para dar vazão aos seus desejos carnais, meu irmão. Você não compreendeu ela. Ela alcançou só a sua mente. Ela não alcançou o seu coração. Se ela não está te tornando mais santo, ela não alcançou ainda o seu coração. Se ela não está tornando você mais piedoso, ela ainda não alcançou o seu coração. Nós somos eleitos para a santidade e não para o pecado. Nós somos eleitos para a santidade, não para dar vazão aos nossos desejos carnais, às nossas vontades humanas. Veja bem, os eleitos de Deus não são eleitos para viver uma vida na carne, meus irmãos. Não fomos eleitos para viver uma vida no pecado. Nós somos salvos do pecado e não no pecado. Uma pessoa que se diz segura de sua salvação e não vive em santidade, ela está provando que não é eleita, que ainda a graça não alcançou de fato o coração dela. Uma pessoa que se diz segura de sua salvação e não vive em santidade está provando que não é eleita. Irmãos, muitos para a sua própria ruína, eles pervertem essa doutrina, eles pervertem esse ensinamento, eles pervertem aquilo que a Escritura diz. Eles afirmam, olha, eu sou eleito de Deus. Aí eles se sentam no ócio, eles praticam a iniquidade com ambas as mãos. Sabe como eu chamo eles? Esses aí são os reformadinhas. Sabe? Reformadinhas. Eles conheceram a doutrina da eleição. Eles conheceram os 5 pontos do calvinismo. Aí, ao invés de ficar mais santos, eles começaram a beber como nunca bebiam. Eles começaram a fumar como nunca fumaram. Eles começaram a se entregar à devassidão como nunca se entregaram. E eles dizem, olha, eu sou eleito. Não é. Não é porque não está se tornando santo. Não é porque está se dando aos desejos da carne. Não é porque está usando a doutrina bíblica para se defender das suas vontades carnais. Reformadinhas. São os reformadinhas.
Eles usam a santa doutrina da eleição para praticar iniquidade, irmãos, para se jogar na devassidão e na carnalidade. Veja bem, aqueles que não são santos, eles não podem ter comunhão com Deus, eles jamais verão a Deus. No céu só vai entrar gente santa, meu irmão. E gente santa é gente que foi eleita. Quem é eleito está se santificando. Uma pessoa que não ama a santidade, ela não suportaria o céu. Nós ficamos aqui dando vontade aos nossos desejos carnais na terra. A pergunta é: no céu vai ter isso para você se satisfazer? Não é que agora eu posso fazer, porque eu tenho liberdade. Dane-se essa liberdade, se tornou libertinagem. Se não está tornando você mais santo, é libertinagem. Se não está fazendo você mais próximo de Jesus, é libertinagem. Não, mas é que eu posso. A questão não é se você pode. A questão é: você está se tornando mais santo ou não? Você está se tornando uma irmã mais piedosa ou não? Um irmão mais piedoso ou não? Spurgeon, irmãos, ele argumentava com aqueles que reclamavam sobre a doutrina da eleição, dizendo o seguinte: por que você reclama da eleição divina? Por que vocês reclamam que Deus escolhe pessoas? Aí ele perguntava para eles: vocês querem ser santos? Vocês desejam a santidade? Por que vocês reclamam? Vocês querem ser santos? Então você é um eleito, mas você não quer ser santo. Você não quer viver uma vida piedosa, porque você está reclamando por não ter recebido aquilo que não deseja. Ele está dizendo: olha, vocês reclamam que Deus escolhe, só que vocês não querem uma vida piedosa. Por que vocês ficam reclamando se vocês não querem isso? Vocês não querem ser santos, vocês não querem ser piedosos, vocês querem viver a vida de vocês baseada nos desejos e nas ambições carnais de vocês? Tem um propósito. Deus não elege ninguém para viver uma vida vadia. Nenhuma. Não existe essa possibilidade. Veja bem, meus irmãos, desculpem o vocabulário, mas ele não é vocabulário de tudo. Deus não elege ninguém para vagabundagem, para chinelagem. Quando Deus elege alguém, Ele elege para santidade, para ser santo. O povo de Deus é um povo santo. O povo de Deus é um povo separado. É um povo separado. Minha pergunta para você é: você tem vivido como eleito de Deus? Você que está aqui hoje, você que conhece, você que desconhece essa doutrina, ou desconhecia até hoje, você tem vivido como eleito? A santidade na sua vida, a piedade, depois que você ouviu esses ensinamentos, você se tornou mais santo, mais piedoso, você consegue olhar para você e dizer: graças a Deus, essa doutrina quebrou meu ego, ela me mostra que eu preciso me santificar cada dia mais, ela me tornou piedoso. Você tem vivido como um eleito de Deus? A santidade, a piedade na sua vida, ou essa doutrina, ao invés de tornar você alguém mais santo, tornou você alguém mais carnal? O que essa doutrina tem feito com você? O que ouvir que Deus escolheu você antes da fundação do mundo tem feito com você? Isso tem levado você para a santificação, para uma vida piedosa, ou isso tem levado você para uma vida carnal? Uma terceira verdade aqui, a respeito da doutrina da eleição incondicional, que é importante. É uma pergunta: há então injustiça da parte de Deus? Será que Deus é injusto por escolher alguns e não escolher outros? Porque esse é o pensamento da maioria das pessoas que ficam lutando com essa doutrina. Se ele escolhe uns e não escolhe outros, não há justiça. Esse não é um problema nosso. Esse é um problema que Paulo tinha. Paulo ele tratou justamente desse problema na sua carta aos Romanos. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 9, que é um capítulo onde Paulo ele fala muito a respeito da soberania de Deus na salvação, o questionamento que fazem para Paulo é justamente esse: a injustiça então da parte de Deus? Então Deus ele é injusto? Olha o que diz os versos 11 a 18 de Romanos 9. Ele está falando aqui de Deus escolher. Ele vai falar, por exemplo, de Jacó e Esaú. E olha o que diz: e os gêmeos, preste atenção, e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, quando a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama.
quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, olha isso aqui: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? O que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Ele tem misericórdia de quem quer, Ele endurece a quem Ele quer, Ele faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. A injustiça da parte de Deus? Paulo responde: jamais, de modo nenhum, porque Ele mesmo disse: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e exercerei justiça contra quem eu quiser exercer justiça. Muitas pessoas, elas veem essa doutrina como algo que torna Deus injusto. Esse, irmãos, era o questionamento feito a Paulo: Deus é injusto. E a resposta de Paulo é a resposta que ninguém gosta de ouvir. É a resposta que acaba com todos os nossos argumentos. Porque nós começamos a querer pontuar o que Deus pode e o que Deus não pode. Não, mas o Deus que eu conheço, Ele não pode fazer isso. Ah, o Deus que eu conheço, Ele não faz essas coisas. Nossa, o Deus que eu li na Escritura, Ele não pode fazer isso. E sempre que a pessoa fala assim, a primeira coisa que o Deus que ela está falando não é o Deus da Bíblia. É o Deus da cabeça dela. Ela criou uma imagem de Deus, que não é o Deus da Escritura. A segunda é que Paulo está deixando claro que Deus Ele faz o que Ele quer. E isso é duro demais. Porque nós queremos dizer o que Deus pode. Nós queremos dizer até onde Deus pode ir. A resposta de Paulo não foi pensada para satisfazer a maioria das pessoas dos dias atuais. É uma resposta que é como se fosse um soco na boca do nosso estômago, irmãos. Sabe o que Paulo faz? Ele nos coloca no nosso devido lugar como seres humanos caídos. Ele está dizendo assim: olha, não é justiça, Ele é Deus, vocês são seres humanos. Ele faz o que Ele quer, vocês são caídos. Vocês não podem dizer o que Ele pode e o que Ele não pode. E esse é o problema. Nós aprendemos uma teologia fraca, uma teologia da prosperidade, a teologia do determinismo, a teologia da decretação. Eu determino que Deus faça isso, eu decreto que Deus faça aquilo, eu ordeno que Deus faça isso. O quê? Como que o barro ordena para o oleiro o que o oleiro pode fazer? Como que o barro vai dizer para Deus o que Deus tem que fazer? Eu decreto. Decreto o quê? O que você decreta? Eu declaro. Declaro o quê? O que você tem condição de declarar? Uma teologia fraca e rasa, irmãos. Sabe o que Paulo está dizendo? Vou colocar vocês no lugar de vocês. Vocês são caídos. Vocês são seres humanos pecadores. A própria natureza, irmãos, do pecado é querer estar no lugar de Deus. Foi por isso que Adão e Eva comeram do fruto. Eles queriam se tornar semelhantes a Deus. Essa é a natureza do pecado. É querer tomar o lugar de Deus. É querer ser Deus. É querer dizer o que Deus pode ou não pode fazer. Veja bem, enquanto tentarmos estar no lugar de Deus, nunca seremos capazes de ouvir o que Deus está dizendo. Vamos sempre ficar discutindo com Ele. Sempre debatendo, sempre pegando o texto fora de contexto, sempre tentando criar algum meio para dizer o que Deus não pode, tirando os textos fora do contexto, dizendo que Deus está fazendo acepção de pessoas, dizendo que Deus não pode, dizendo que se Deus é amor, Deus não pode mandar pessoas para o inferno, se Deus escolhe uns, escolhe outros, então Deus não é amor. Sabe o que é isso? Isso são pessoas que elas estão com seus ouvidos tapados para quem Deus é. Elas ainda estão debatendo o que Deus pode e não pode. Elas ainda estão querendo debater com Deus o que Ele pode e o que Ele não pode fazer, o que Ele deve e o que Ele não deve fazer. Precisamos aprender a reconhecer que Deus é quem Ele é. Ele é soberano. Deus, Ele é reto
reto e justo em suas ações, mesmo que nós não consigamos compreender elas, mesmo que nós não queiramos aceitar aquilo que Deus faz, ainda assim Deus ele é reto, justo, sábio naquilo que Ele está fazendo, sempre. Eu não concordo, você não precisa concordar. Deus continua sendo reto e justo em tudo aquilo que Ele faz. Ah, mas é que eu não aceito isso aí. Não, você não precisa aceitar. Deus continua sendo totalmente sábio na maneira que Ele age nesse mundo. Ele é reto e justo sempre, sempre. Ele é soberano sempre, sempre. Ele é sábio sempre. Vejamos aqui 5 motivos por que não há injustiça da parte de Deus na eleição. Pastor, por que não há injustiça da parte de Deus na salvação? Em primeiro lugar, não há injustiça porque todos os seres humanos merecem o inferno e não o céu. Sabe por que não há injustiça? Porque todo mundo merecia o inferno. Todo mundo. Ninguém merecia o céu. Então não há injustiça. Se Deus ele salva pessoas de irem para o inferno e deixa com que outras pessoas vão ao inferno, não há injustiça, porque até aqueles que Ele salva do inferno mereciam o inferno, mereciam a condenação eterna. A palavra aqui importante é merece. Guarde isso, merecem. Merecem. Sabe o que todos merecem? Condenação. Todos merecem condenação. Não estamos falando sobre se as pessoas realmente acabam no inferno, ou se apenas algumas delas acabam no inferno. Não é sobre isso. Até aquelas que acabam na eternidade mereciam o inferno, que era o nosso caso. Sabe do que nós éramos dignos? Da condenação. Senhor, me dá o que eu mereço. Se eu te dar o que você merece, você está ferrado. Você só merece uma coisa. Eu só mereço uma coisa. A humanidade só merece uma coisa. Ela só merece a condenação eterna. Veja bem, irmãos, estamos falando sobre o que todas as pessoas merecem. Todas merecem a condenação. Veja bem, se Deus condenasse todas as pessoas ao inferno, Ele ainda assim seria totalmente justo. Totalmente justo. Se Deus não tirasse ninguém da condenação eterna, ainda assim Deus seria completamente justo. Totalmente. Não haveria injustiça da sua parte. Se tivesse de operar independente de qualquer outro fator, a justiça de Deus não poderia fazer nada além de enviar os seres humanos para o inferno. Nada. Se Deus fosse justo, se Ele olhasse para a humanidade e dissesse: eu vou ser justo com a humanidade, sabe o que aconteceria? Ninguém seria salvo. Nenhum de nós seria salvo. Deus não poderia fazer nada além de enviar todos os seres humanos para o inferno. Nada. Na verdade, irmãos, sem a graça eletiva de Deus e a morte graciosa de Cristo, isso é exatamente o que aconteceria. Exatamente isso. Uma segunda questão aqui a respeito o segundo motivo do porquê não há injustiça da parte de Deus. Se qualquer indivíduo deve ser salvo, isso precisa ocorrer pela misericórdia somente. E a misericórdia recai em uma categoria totalmente diferente da justiça. Se alguém é salvo pela misericórdia. E misericórdia e justiça são duas coisas opostas. São categorias diferentes. Quando alguém é salvo pela misericórdia. Merecedor tem a ver com o que as pessoas fazem. Ou seja, o que é o merecimento? Nós recebemos segundo a medida daquilo que fazemos. O que nós merecíamos? Nós merecíamos a condenação, porque nós só pecávamos. Era isso que nós merecíamos. Mas o que é misericórdia? Misericórdia não tem nada a ver com o que as pessoas fazem. Não tem nada a ver com o que nós podemos fazer. É algo que encontra a sua fonte exclusivamente na vontade de Deus. É algo que brota de Deus. Romanos 9,15 cita Êxodo 33,19, aonde Deus diz:
Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Perceba que Deus nada diz acerca da sua justiça, mas fala apenas da sua misericórdia. Os dois atributos pertencem a duas categorias diferentes, e a eleição é uma questão de misericórdia, não de justiça. Se eu fosse explicar misericórdia, seria o quê? Misericórdia é Deus não nos dando o que nós merecíamos receber. Isso é misericórdia. É quando Deus não nos dá o que somos merecedores. E o que nós merecíamos? O juízo. Então, quando Deus ele não nos dá o que merecíamos, quando Ele não nos dá o juízo, Deus está sendo misericordioso conosco. É esse o significado de misericórdia. É quando Deus não nos dá o que nós merecíamos. E o que seria a graça? A graça é quando Deus nos dá o que nós não merecíamos. Isso é graça. Então Deus ele é misericordioso, não nos dando juízo, e Ele é gracioso, nos perdoando os pecados, nos dando a eternidade. Um terceiro motivo do porquê não há justiça de Deus, mesmo que Deus de suas características ou qualquer outra coisa, justiça, uma vez que os indivíduos têm origens distintas. Veja bem, com base em obra que Deus faz, não haveria justiça, porque algumas pessoas herdam temperamentos mais amáveis e mais suaves do que outros, e também porque os fatores relativos ao meio que a cercam sempre exercem certa influência. Então tem muita gente que quer que Deus salve por obra. Não, se eu fizer isso aqui, isso ali, eu vou ser salvo. Aquela pessoa é uma pessoa boa, ela faz coisas boas, então ela merece ser salva. Não. Deus não vai salvar ninguém por obras. A salvação é mediante a graça. É mais fácil para uma pessoa criada por pais amorosos, por exemplo, por pais morais, seguir o caminho deles, fazer escolhas sábias e fazer o bem da maneira como o mundo imagina que o bem deve ser. Nem todas fazem. Nem todo mundo faz isso, é claro, mas é irrelevante. O ponto é apenas que fazer o bem é mais fácil para essas pessoas do que para outras. Pessoas que foram negligenciadas por seus pais ou criadas em um ambiente cruel e imoral. Ou melhor, considere a fé. Não é verdade que algumas pessoas nascem mais confiantes do que outras? Tem pessoas que são mais confiantes, outras menos confiantes. Tem pessoas que elas são mais céticas, outras menos céticas. Algumas pessoas têm dificuldade de acreditar em qualquer coisa, têm dificuldade de acreditar nas pessoas, portanto conclui-se que elas terão também dificuldade de crer em Deus. Se a eleição se fizesse com base nisso, ela seria injusta. Sendo assim, a eleição ela é justa. Ela é justa e Deus está certo em escolher algumas pessoas e preterir outras. Por quê? Porque somente a eleição começa com todas as pessoas do mesmo ponto de partida. Somente a eleição. Como a eleição começa? Com todos condenados. Todos eles estão no mesmo nível. Todos são merecedores do inferno. Em seguida, ela salva algumas e pretere outras, sem depender de qualquer característica das próprias pessoas eleitas ou reprovadas, sem depender de nada que vem da pessoa. O quarto motivo aqui do porquê não é injusta. Muitas pessoas elas dizem assim: mas Deus não deveria demonstrar misericórdia por todos? Deus não deveria? Qualquer pessoa que faz essa pergunta ainda não compreendeu nada, ainda não entendeu nada. A palavra-chave aqui é deveria. Quando a gente diz que Deus deveria algo, a gente está dizendo que Deus ele tinha a obrigação de fazer algo. Deveria vir de dever. Quando a gente diz assim, Deus não deveria ter misericórdia de todos, Deus não teria a obrigação de salvar a todos. Veja bem, irmãos, assim, quando usamos essa palavra, nós voltamos à categoria da justiça e já não estamos mais lidando com a misericórdia. Se há qualquer dever no assunto, a questão não é misericórdia. Estamos falando de justiça. E como vimos, a justiça nada pode fazer além de enviar cada ser humano para o inferno. Nós não precisamos de justiça, nós precisamos de graça. Os pecadores não precisam da justiça de Deus, eles precisam da graça de Deus.
Um quinto e último motivo do porquê não há injustiça. E essa aqui talvez é a pergunta que não quer calar. Por que Deus não salva todos, pastor? Por que Deus não salva todo mundo? Não seria mais fácil? Por que Deus não salva todo mundo? Tem tanta pessoa aí que não é tão má, que não é tão ruim. Por que Deus ele não salva a todas as pessoas? A cada ser humano, a cada indivíduo. Uma resposta que talvez não soe bem para nós, mas que é perfeitamente legítima, essa pergunta, é que Deus não salva a todos, porque não é da nossa conta. Não é da nossa conta. E essa é a verdade. Por que Deus não salva todas as pessoas? Isso não interessa para nós. Não é da nossa conta. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, não interessa para você. Esse assunto não cabe para você. Não é você que tem que saber o porquê que eu salvo e o porquê que eu não salvo. Isso é um assunto meu. Eu sou Deus. Vocês não. Não é da nossa conta. Não, mas é que eu quero uma resposta lógica. Não tem resposta lógica. Deus faz o que faz porque Ele é Deus. E acabou. Ou Deus e é soberano sobre tudo, ou Ele não é Deus e tem alguém mais forte do que Ele nesse mundo, nesse universo, em tudo que é criado. Mas por que Deus não salva todas as pessoas? Porque Ele não quer. Ele decidiu não fazer assim. Olha para mim, Deus não nos deve uma resposta. Ele não nos deve nenhuma resposta. Deus não nos deve nenhuma explicação. Não, mas eu quero saber por que Deus faz com uns e não faz com outros. Você vai ficar querendo saber o resto da sua vida. E você vai morrer querendo saber. E você não vai saber o que Ele faz. Deus ele não tem que dar respostas para nós, irmãos. Ele é soberano e acabou. E acabou. Vamos lá? Romanos, capítulo 9, dos versos 19 a 24. Diz assim: mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Por que Deus reclama? Pois quem pode resistir à sua vontade? Olha a resposta. Olha a resposta. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Quem é você, caro amigo, para achar que pode perguntar o que Deus faz, o que não faz, para dizer o que Deus pode, o que não pode? Quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro, ele não tem direito sobre a massa, para fazer do mesmo barro um vaso para a honra e outro para a desonra? Será que o oleiro agora tem que dizer, barro, o que você quer ser? Eu vou moldar você segundo o que você quer ser, barro. Objeto, o que você quer ser? Eu vou moldar você segundo a sua vontade. Será, irmãos? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória? Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Mas Deus, por que Deus não salva todos? Porque Ele decidiu assim. Ele decidiu que Ele faria do mesmo barro vasos para desonra e vasos para honra. Ele decidiu fazer assim. E quem somos nós para questionar a Deus? Não, mas eu não creio nesse Deus. Você não crê na Bíblia, porque esse é o Deus da Bíblia. De falar para você, o Deus da Bíblia é o Deus que faz o que Ele quer. O Deus
que Ele quer. Deus não precisa pedir licença para ninguém. Ele não precisa pedir permissão para ninguém. Ele não depende de ninguém. Se Deus precisar pedir permissão para alguém, Ele já não é mais Deus. Já tem alguém superior a Ele. Se Deus precisar pedir passagem de pedágio para alguém, Ele já não é mais Senhor sobre todas as coisas. Ele é Deus, irmãos. Ele faz o que Ele quer. Ele escolheu separar uns para a misericórdia e outros para a ira. Ele escolheu. Aprove a Deus fazer dessa maneira. Ele é o oleiro e faz o que quiser com o barro. Ele faz o que quiser. As doutrinas da graça, elas fazem exatamente isso. Elas exaltam a Deus acima de todas as coisas. Elas colocam a soberania de Deus acima de toda a vontade humana. Veja bem, Ele é glorificado tanto na salvação quanto na condenação dos pecadores. Deus é glorificado tanto quando um salvo é salvo, quando um perdido se perde. Ele é glorificado em tudo. A palavra dele nunca volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual ela está sendo liberada. Para uns ela traz a misericórdia, para outros ela traz a justiça. E tanto na misericórdia quanto na justiça, bendito é o nome do Senhor. Em tudo o nome dele é bendito. Ele é glorificado em tudo. Ele foi glorificado em Faraó. E sabe como ele foi glorificado em Faraó? Pegando o coração duro de Faraó, endurecendo ainda mais, para que Faraó não se dobrasse, para que Faraó não se rendesse a ele. Ele é glorificado quando ele quebranta o coração de um perdido. Ele é glorificado quando ele endurece ainda mais o coração de um perdido. Deixa eu falar para você, meus irmãos, nem todos estão satisfeitos com o que eu estou pregando aqui. Nem todos. Nem todos aceitam aquilo que eu estou falando aqui. Talvez você não está satisfeito com esse assunto. Talvez esse é um assunto que você quer desviar, porque você tem familiares que ainda não creram, porque você tem pessoas da sua família que ainda não se dobraram a Jesus. Então esse é um assunto incômodo para você. Você fica tentando julgar a Deus mediante aquilo que acontece na sua volta. Esse não é o padrão é as Escrituras, meus irmãos. É a Bíblia que determina o que Deus pode e não pode fazer, e não a nossa realidade, e não aquilo que nós estamos vivendo. Muitos de nós ficam insatisfeitos com isso, mas eu tenho uma notícia para você. Esse universo que nós estamos vivendo, ele não está à deriva. Ele não está à deriva. Deus está no centro de controle desse universo, irmãos. Esse universo não está à deriva. Ele não está aí para ser guiado segundo o livre-arbítrio das pessoas. Existe um Deus soberano que governa sobre todo esse universo. Ele está governando hoje sobre todas as coisas. A salvação e a condenação dos pecadores não estão nas suas próprias mãos, mas nas mãos do Deus soberano. Ele age como Ele quer. Ele faz o que Ele quer. Ele é justo em tudo aquilo que Ele faz. Seu nome é glorificado quando Ele demonstra ira para com os pecadores. Seu nome é glorificado quando Ele revela as riquezas de sua glória para com os que estão sendo salvos. O seu nome é bendito tanto na condenação dos que se perdem quanto na salvação dos que Ele elege. O seu nome é bendito sempre. Sempre. Uma quarta verdade, e aqui é prática. 4 resultados práticos que a doutrina da eleição incondicional traz às nossas vidas quando nós compreendemos ela. O primeiro resultado prático: a doutrina da eleição nos torna livres. Essa é uma doutrina que ela quebra o ego do ser humano, e por isso talvez você esteja inquieto com ela aqui hoje, porque ela está acabando com o seu orgulho, ela está acabando com o meu orgulho, ela acaba com o nosso mérito.
ela acaba com a nossa dignidade. Ela mostra que nós só somos o que somos e estamos onde estamos, porque Deus, em sua misericórdia, decidiu não nos dar o que merecíamos. A doutrina da eleição, ela traz humildade. Com frequência, aqueles que não compreendem a eleição, eles supõem o contrário. E é verdade que aqueles que creem na eleição, eles parecem às vezes orgulhosos ou presunçosos. Às vezes isso se torna tema de debate e faz com que nós venhamos a ficar orgulhosos por causa da doutrina, orgulhosos por sermos eleitos ou por pensarmos que somos eleitos. Esse não é o resultado prático da doutrina. Essa doutrina nos torna humildes. É uma aberração crer na doutrina da eleição e ter orgulho de ser o eleito. É uma aberração. Deus nos diz que Ele nos escolheu, que escolheu alguns pela graça, sem levar em conta qualquer tipo de mérito ou até mesmo da capacidade de se receber a graça. É exatamente para que o orgulho seja eliminado que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e que isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O segundo resultado prático dessa doutrina é que ela incentiva o nosso amor por Deus. Essa doutrina, ela nos ensina, nos incentiva a amar ainda mais a Deus. Ela desperta o nosso fervor. Se nós temos um papel na salvação, ainda que pequeno, nosso amor por Deus é diminuído, exatamente nessa medida. Mas se tudo é Deus, então o nosso amor por Ele precisa ser ilimitado. Precisa ser um amor ilimitado. Muitos pensam que merecem o amor de Deus, quando não merecem. Nenhum de nós merece o amor de Deus. Nenhum de nós merecia ser amados por Deus. Compreender que somos eleitos somente pela graça enfraquece a nossa maneira egocêntrica e presunçosa de pensar. Compreender que foi a graça e somente a graça, isso acaba com o nosso ego, isso acaba com o nosso egocentrismo, com a nossa maneira muitas vezes exagerada e presunçosa de pensar. Compreender que somos eleitos pela graça vai nos incentivar a amar ainda mais a Deus. Veja bem, como não amar ainda mais a Deus, sabendo que nesse exato momento que nós merecíamos era o inferno? Como você ouve sobre uma doutrina dessa, que está dizendo que você era merecedor da condenação, e que sem você saber explicar o porquê, Deus ele decidiu salvar você? Como você ouve sobre aquilo que Deus fez por você, e isso não faz com que o seu coração deseje amar ainda mais a Deus? Como não amar um Deus que nos amou quando nós não éramos merecedores e dignos de ser amados? Como nós não amamos ainda mais a um Deus que nos escolheu para a eternidade quando nós merecíamos a condenação eterna? Essa doutrina, ela deve acender o nosso amor pelo Senhor. Ela deve nos incentivar a amar ainda mais ao Senhor. Um terceiro resultado prático: a eleição enriquecerá a nossa adoração. Quando nós compreendemos essa doutrina, nós nos tornamos muito mais adoradores. Muitas vezes nós temos dificuldade para abrir a boca, irmãos, para louvar a Jesus. Isso é por um simples motivo: talvez não compreendemos ainda o tamanho da salvação que recebemos. Talvez não compreendemos ainda o tamanho da graça que se estendeu sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós viemos no culto, irmãos, nós entramos mudos e saímos calados. E isso está revelando um coração que não compreendeu o tamanho da graça que se estendeu sobre a sua vida. Compreender essa doutrina enriquecerá a nossa adoração. Martinho Lutero ele escreveu o seguinte: não é irreligioso, ocioso ou supérfluo, mas saudável e necessário no mais alto grau, que um cristão saiba se a sua vontade tem ou não alguma participação no que concerne a salvação. Porque se sou ignorante sobre a natureza, a extensão e os limites do que posso e devo fazer com referência a Deus, serei igualmente ignorante e duvidoso da natureza, da extensão e dos limites do que Deus poderá fazer e fará em mim, embora Deus de fato opere tudo em todos. Ora, se sou ignorante das obras e do poder de Deus, sou ignorante do próprio Deus. Se sou ignorante a respeito das obras e do próprio Deus, eu sou ignorante a respeito de quem Ele é. Sabe por que nós não adoramos a Deus como Ele merece ser adorado?
porque nós talvez não compreendamos a obra de Deus na sua extensão máxima. Talvez nós ainda não entendemos o tamanho da salvação que recebemos. E não entender o tamanho da salvação diminui a intensidade da nossa adoração. Nós adoramos a Deus na medida que nós entendemos o tamanho do que Ele fez por nós. Como você tem adorado a Ele? De que maneira? Qual o tamanho da sua adoração? Precisamos, portanto, o Lutero continua, precisamos, portanto, ter em mente uma distinção clara entre o poder de Deus e o nosso, e a obra de Deus e a nossa, se quisermos viver uma vida piedosa. É exatamente isso que a doutrina da eleição faz conosco. Ela nos revela a grandeza e o poder do Deus que nos salvou. Ela nos revela a grandeza e o tamanho do poder do Deus que nos salvou. E entender o tamanho do poder do Deus que nos salvou nos leva a uma adoração ainda mais intensa, ainda mais constante. Essa revelação afeta profundamente nossa vida de adoração a Ele. Um quarto e último resultado prático da compreensão dessa doutrina é que a eleição nos encoraja a evangelizar. Essa doutrina, ela não é como muitos dizem. Ela não apaga o fogo missionário. Ela não apaga o anseio missional. Ela não nos faz menos evangelísticos. Se nós compreendemos a doutrina da eleição, nós vamos nos tornar ainda mais missionais. Se nós compreendemos a doutrina da eleição, nós vamos nos tornar ainda mais evangelísticos. Muitas pessoas supõem que se Deus salvará certos indivíduos, Ele os salvará, e não faz sentido que queremos participar disso. Muitas pessoas entendem, se Deus vai salvar, então Ele vai salvar. E não importa o que aconteça, Ele vai salvar. Mas não é assim que funciona, meus irmãos. A eleição não exclui a utilização dos meios pelos quais Deus opera. A proclamação do Evangelho é um desses meios. Como invocarão aquele de quem não crê? E como crerão naquele de quem não convida? E como ouvirão se não há quem pregue? Se Deus salva por meio da pregação, por que não pregamos? Veja bem, saber que Deus tem eleitos. John Piper diz que é como pescar em um rio sabendo que ele está lotado de peixes. Você vai lançar a rede e quando você puxar a rede vai ter peixe. Isso é a pregação do Evangelho quando cremos na doutrina da eleição. Não sabemos quem são os eleitos. Não sabemos quem são as ovelhas. Elas estão aí, espalhadas por esse mundo. Elas estão nos nossos trabalhos, nas escolas, na nossa família. O nosso trabalho não é saber quem é e quem não é ovelha. O nosso trabalho é pregar o Evangelho, para que Deus chame as ovelhas internamente por meio da pregação. Não há como essa doutrina apagar o fogo missionário. Se nós compreendemos ela, nós nos tornamos muito mais evangelísticos. Veja bem, além disso, somente a verdade da eleição nos dá alguma esperança de sucesso ao proclamarmos o Evangelho a homens e mulheres não salvos. Somente essa. Se Deus não tem escolhidos, que esperança nós temos que alguém vai se converter se está todo mundo morto? Se Deus não tem os seus eleitos, que esperança nós temos de pregar o Evangelho e esperar que o morto pelo seu livre-arbítrio responda à salvação? A esperança é zero. Se o coração de um pecador é tão oposto a Deus, o quanto a Bíblia declara que é, e se não poderíamos, e se Deus não elege pessoas para a salvação, então que esperança de sucesso nós poderíamos ter ao testemunhar? Que esperança? Se Deus não atrai os pecadores a Cristo de forma eficaz, é certo que nós também não podemos fazê-lo. Veja bem, se Deus não é aquele quem chama, você acha que você vai? Você acha que alguma igreja vai? Você acha que algum pregador vai? Você acha que algum sermão bem elaborado vai? Se Deus não chamar, se Deus não atrair, se Deus não quebrantar o coração, você pode levar ele na maior igreja, no melhor pregador. Ainda assim, Deus precisa fazer a obra internamente. Ele precisa atrair a Ele. Ainda mais, se o agente eficaz da salvação não é a eleição e o chamado de Deus, se a eleição depende da decisão do indivíduo ou da nossa, devido aos nossos poderes de persuadir os outros a aceitarem a Cristo, como poderíamos sequer nos atrever a testemunhar? É vão. E se cometermos um erro?
E se evangelizarmos errado? E se por causa da nossa pregação errada, fraca, as pessoas não se converterem? E se nós dermos uma resposta errada? E se nós formos invisíveis aos reais problemas da pessoa? Nesse caso, se a eleição depende da nossa pregação, e se a eleição depende apenas da resposta de uma pessoa, elas jamais crerão. Mas a realidade é que não depende de nós. A realidade é que muitos de nós creu por uma pregação torta. A realidade é que muitos de nós se converteu em muitos lugares em que nem o Evangelho ouvimos no primeiro momento. A realidade é que muitos de nós, irmãos, nem sequer ouviu uma pregação da palavra de Deus e creu em Cristo. Ouvimos muitas vezes algo raso. Tivemos às vezes experiências, sabe, simples, mas foram a maneira de Deus primeiramente nos atrair a Ele. Muitos de nós estão aqui não porque ouviram um sermão expositivo como esse dessa noite. Muitos de nós ouviram uma pregação fraca do Evangelho. Muitos de nós ouviram Jesus te ama. Jesus quer salvar você. Jesus quer mudar a sua vida. E aquela foi a ferramenta que Deus usou para mudar o nosso coração. E aquela foi a ferramenta que Deus usou para nos atrair a Ele. E aquela foi a ferramenta que Deus nos trouxe para Ele e que nos manteve até aqui hoje. A nossa compreensão hoje pode estar maior. Ela pode estar mais extensa. Mas a maioria de nós não veio por uma grande pregação. A maioria de nós foi compreender o Evangelho muito mais tarde, irmãos. Veja bem, não depende de nós. Não depende da nossa pregação, depende de Deus. A salvação pertence ao Senhor. Se Deus elegeu alguns para a salvação, e se Ele está chamando os indivíduos eleitos para irem a Cristo, podemos avançar com coragem, sabendo que nosso testemunho não tem que ser perfeito, que Deus usa até mesmo testemunhos fracos e gaguejantes para a sua graça, e o melhor de tudo, que todos aqueles que Deus escolheu para a salvação serão salvos. Todos aqueles. Às vezes você diz: eu não sei pregar, eu não sei falar, eu gaguejo. Deus usa gagos. Deus usa pessoas inseguras. Deus usa pessoas que não compreendem com profundeza as Escrituras. Deus usa muitas vezes testemunhos fracos, simples, para atrair pessoas a Ele. Deus, irmãos, nós temos uma certeza que todos aqueles que Ele elegeu serão salvos. Que todos aqueles que Ele escolheu para a salvação serão salvos. Sabe o que isso faz conosco? Isso deve nos fazer destemidos, sabendo que todos os que são chamados por Deus irão a Ele. Todos. Exatamente todos. Pastor, e meu familiar que não creu, o que eu faço? Continuo pregando e continuo orando. Pastor, mas eu tenho na minha família um monte de gente que não creu ainda. Será que eles não são eleitos? Não sei. Ninguém sabe. Só quem sabe disso é Deus. Pastor, mas então o que eu faço? Se você está preocupado mesmo com a salvação deles, você deveria estar pregando para eles, dia sim, dia não. Você deveria estar orando por eles, dia sim, dia não. A maioria das pessoas só se preocupa com a salvação dos familiares, quando nós falamos que haverá pessoas que irão para o inferno. Na verdade, elas não estão preocupadas com a salvação dos familiares. Se elas estivessem, os seus joelhos não arrancariam do chão. Se elas estivessem, os seus lábios não se fechariam para a pregação do Evangelho. Veja bem, se você está preocupado com o seu familiar, com o seu amigo, com o seu colega, que ainda não creu em Cristo, há duas coisas que você precisa fazer. Ore diariamente, constantemente. Deus, quebra o coração de pedra do meu familiar. Arranca o coração de pedra do meu marido. Muda a condição do coração dele. Transforma a mente dele. Deus, usa a minha vida para pregar o Evangelho para essa pessoa. Pregue. Ore. Dependa da graça e do poder de Deus para que isso aconteça. Eu encerro aqui, irmãos, com uma frase que ela é uma frase bem importante. Eu sempre cito ela quando falo a respeito da doutrina da eleição. Uma frase de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, ele diz assim, falando a respeito da doutrina da eleição, ele diz: eu creio na doutrina da eleição porque estou bem certo que se Deus não me tivesse escolhido, eu nunca o teria escolhido. Nunca. E tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer, ou caso contrário, Ele nunca teria me escolhido depois. E Ele deve ter me escolhido por razões desconhecidas por mim, porque eu nunca pude encontrar qualquer razão em mim mesmo pela qual devesse me olhar com especial amor. E é exatamente por isso que nós cremos nessa doutrina.
Nós cremos nessa doutrina porque nós sabemos que se Deus não tivesse nos escolhido, nenhum de nós jamais teria escolhido a Deus. Se Deus não tivesse feito isso antes de nós nascermos, Ele jamais faria isso depois que nós tivéssemos nascido. Quando nós olhamos para nós, não há razão para Deus ter nos escolhido. Não há razão para Ele ter nos olhado com amor gracioso, com amor eletivo. Ouvir sobre essa doutrina aqui, irmãos, deve nos fazer, irmãos, estar quebrantados diante de Deus. Veja bem, não perca o seu tempo perguntando por que Deus não salva algumas pessoas. Gaste o seu tempo dizendo: Deus, por que entre bilhões e bilhões e bilhões de pessoas desse mundo, o Senhor decidiu me salvar? Por que, Senhor? Por que nesse mundo que está cheio de pessoas melhores do que eu, pessoas mais sábias, pessoas moralmente corretas, pessoas muito, pais melhores, mães melhores, filhos melhores, por que nesse mundo que está lotado de seres humanos, Deus Ele foi lá e disse: vou salvar você, eu escolhi você? Às vezes nós ficamos perguntando por que Deus não salva todos. A questão é: por que Deus nos salvou? Como Ele nos salvou? O que Ele viu em nós? O que há de bom em nós para Ele nos salvar? Porque nesse mundo de bilhões de pessoas, Ele disse: vou salvar você. E antes que nós existíssemos, antes que nós entrássemos numa igreja, antes que nós ouvíssemos um sermão, Ele já tinha nos escolhido e dito: é meu filho, é minha filha, eu vou salvar ele. Quando ele vier à existência, ele vai ser meu, no tempo determinado. Eu vou estender a minha graça, eu vou arrancar ele daquela vida podre, eu vou mostrar para ele o quanto eu amo ele, o quanto eu dei por ele, o valor que o meu filho pagou para que ele estivesse na minha presença pelo resto da vida dele. Quando nós olhamos e pensamos: por que Deus nos salvou? Nessa infinitude de pessoas que há no mundo, irmãos, nós vamos nos tornar muito mais gratos. Nosso coração vai se encher de louvor, nós vamos poder dizer: obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu não era merecedor, mas o Senhor decidiu me salvar. Eu não estou aqui porque eu mereço. Eu não estou aqui porque eu crio. Eu não estou aqui porque eu sou alguém bom. Na verdade, irmãos, na maioria de nós éramos os piores que existiam. Todos nós não merecemos nada, mas Ele nos salvou. Ele nos salvou. Pessoas Ele te amou, meu. Pessoas Ele te escolheu. Bilhões de pessoas. Pessoas e Deus escolheu uma. Não, é bilhões de pessoas. E desses bilhões de pessoas você está lá. Ele tirou você do lamaçal do pecado. Ele estendeu graça para você. Nós precisamos sair daqui essa manhã, essa noite, olhando para essa doutrina e dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Nós bendizemos aqui. Eu te louvo, eu te agradeço, Senhor. Eu não sou digno de nada, Senhor. Não mereço. Não precisa me dar mais nada. Deus não precisa fazer mais nada para Ele já fez. Ele já nos deu. Nós já temos o que precisávamos. Ele nos alcançou. Nessa noite aqui a gente possa sair daqui com o nosso coração quebrantado diante de Jesus, olhando para Cristo dizendo: bendito seja o teu nome, Senhor. Não merecia estar aqui, você não merecia, nenhum de nós merecia, mas a graça alcançou, irmãos. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ou isso enche os nossos olhos de lágrimas, ou isso torna o nosso coração mais duro, ou isso nos faz mais santos, ou isso vai nos fazer mais carnais. Irmãos, que Jesus estenda a graça sobre nós, derrame graça aqui essa noite. Que Ele aplique esse sermão ao nosso coração e não apenas à nossa mente. Que nós não venhamos a querer discutir com aquele que não deve, irmão, satisfação para nós. Que nós venhamos a olhar para Ele e dizer: bendito é o teu nome. Tu és soberano, Senhor. Tu és grande. Tu fazes o que Tu queres, Senhor. Eu apenas me rendo, me submeto e aceito a Tua vontade, Senhor. Eu não estou aqui para discutir, eu estou aqui para aceitar a Tua vontade. E se a Tua vontade, Senhor, é escolher pessoas para a salvação e deixar com que outras se percam, bendito seja o Teu nome para todo sempre. Amém, meus irmãos? Se vocês